mosquito matou, cara. Meu Deus. Então, vamos lá. Peço para os irmãos colocarem o microfone desligado, tá bom? E agora é o nosso último bloco da nossa aula de pneumatologia. Vamos lá. O irmão Gil queria fazer uma pergunta, né, Gil? Assim, pastor, a respeito da denominação da sua igreja, acredito que deve ter várias denominações, Batista Nacional, Batista Independente, acredito que deve ter algumas assim, mas o senhor saberia falar assim, o fundador assim, onde foi fundado, quem fundou? Ah, tá. Então, deixa eu te dar isso nós estaremos trabalhando mais, Gil, na história eclesiástica. Na matéria do curso de vocês vão ter História Eclesiástica 1 e 2. E na História Eclesiástica 2, nós dedicamos uma parte que é um trabalho que a gente faz sobre a história da Convenção Batista Nacional. Eu peço um trabalho, né? Peço que seja lido um livro e feito um trabalho. Mas, assim, só para você ter uma noção, a Igreja Batista, ela é uma igreja que está dentro da linha daquilo que nós chamamos de igrejas históricas. Logo depois da Reforma Protestante, vem a Igreja Luterana, aí depois vem a Igreja Presbiteriana, aí depois vem a Igreja Congregacional, e naquele meio ali nasce também a Igreja Batista. E aí, essas são algumas igrejas. Aí surge também a Igreja Anglicana, e depois vão surgindo outras igrejas. Como eu disse, né, no século XIX, surge a Igreja Wesleyana, ou melhor, metodista. E assim como a Igreja Metodista, logo depois do metodismo, veio o metodismo wesleyano, metodista livre, metodista, não é? São as outras subgrupos. A Igreja Batista, ela é mais ou menos assim. Existe no mundo muitas igrejas batistas. No nosso país, por exemplo, existem pelo menos 3 grandes denominações batistas, que é a Batista Brasileira, que nós conhecemos como Batista tradicionais. Depois vem os Batistas Nacionais, como também o apelido é Batistas Renovados. E depois vem a Igreja Batista Regular, que é uma outra grande igreja e forte também, principalmente na questão do ensino teológico. E depois tem outras igrejas, tem igrejas batistas das mais variadas que você imaginar. E cada uma delas tem aquilo que chamamos de convenções. E tem também batistas livres, que são igrejas batistas independentes. Então, resumindo, é mais ou menos isso, entendeu? Tá? Deu para dar uma luz? E, geralmente, todas essas igrejas batistas, elas estão debaixo da Convenção Batista Mundial, a Aliança Batista Mundial. É uma aliança que existe. Uma característica, Gil, um pouquinho diferente da igreja metodista, como você tem uma história na metodista, então, a igreja metodista ela é mais episcopal. Ela vem de uma igreja que é a igreja anglicana. Pode ver que a igreja metodista tem a figura do bispo, né? O bispo que representa os subgrupos, né? Então a gente chama de igreja episcopal. A igreja batista, ela junto com a igreja congregacional, que não é a igreja congregação, elas são da linha de igrejas democráticas. Elas são igrejas independentes. A convenção, ela faz um papel de apoio. Ela supervisiona, ela ajuda, mas ela não interfere. Porque nós temos, como batistas, um princípio que é o princípio da independência. É claro que, por exemplo, vocês conhecem muito bem a Igreja Batista da Lagoinha, né? A Igreja Batista da Lagoinha, ela é uma das primeiras, juntamente com o pastor Rego do Nascimento e o pastor Enéas, a iniciar o movimento Batista Renovado.
me parece que já de alguns anos para trás a Batista da Lagoinha não está mais na convenção também. Mas ela continua sendo uma igreja. Ela é uma igreja batista independente que tem vários grupos da Batista da Lagoinha. Eu acho que você já deve ter visto, né? Lagoinha de Miami, Lagoinha de Guarulhos, não é? Não sei se já viram. Então elas são igrejas que estão debaixo da Igreja Batista da Lagoinha, porque elas querem caminhar em sincronia com a sede, que é a Lagoinha. Mas se uma igreja batista, por exemplo, lá de Miami, falar eu quero ficar independente, eles se tornam independentes. Nós chamamos que a igreja batista ela é independente. Então, aí talvez você pergunte, mas por que uma convenção? Para dar apoios. Entendeu, Gil? Nesse sentido, é um pouco diferente. Vocês, quando nós formos falar a história da igreja, vai ter esse assunto. E quando nós formos falar em eclesiologia, a gente também vai entrar um pouco nesse assunto. Tá bom, meu irmão? Entendi, pastor. Entendi. Beleza? Respondeu a sua pergunta? Tranquilo. Então poderia se falar que é mais ou menos que a Igreja Batista nasceu nos presbiterianos. Poderia se falar assim. Ó, na realidade, todos nós nascemos nos luteranos. Nos luteranos. Porque foi ele que fez a reforma, né? É Lutero, verdade, isso é verdade. entendeu? Todos nós temos o pé no luteranismo. É Um que pouquinho depois de mais para Lutero veio frente todos se Calvino. dividem. Hã? Um pouquinho mais para frente todos se dividem, né? Não, Os não é nenhuma metodistas, questão de divisão, viu, Wesley. tio? Sabe o que acontece? São cidades. Por exemplo, Calvino, ele foi um pastor aonde ele foi um grande teólogo. Lutero foi o reformador. Lutero foi lá, enfiou o machado, arrancou os tocos, arrancou as árvores, abriu o caminho. Falou, bom, aqui é só Bíblia, é só graça, é só Jesus, é só uma fé. Imagina um homem fazer isso tudo na força do braço dele, claro, pelo poder do Espírito Santo. Fantástico. Traduz a Bíblia para o alemão, a Bíblia se prolifera, muitos príncipes, muitas cidades aderem ao protestantismo, se tornam cristãos, todo mundo vira cristão. E o que acontece? Essa igreja que é recém-criada, ela não tinha ainda, por exemplo, discussões teológicas. Ela vai criar depois. E aí veio na história um jovem chamado João Calvino, que é esse homem célebre, que seria o fundador da igreja presbiteriana. Entendi. E aí o que acontece? Ele arruma as ruas, pavimenta as ruas, faz as esquinas. E aí Calvino se tornou... Aí para nós reformados, Calvino é mais importante que Lutero. Porque Lutero ele teve o trabalho de traduzir. A virtude de Lutero era a coragem, era a piedade, e ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico, do latim, para a língua corrente, que não tinha. O que as pessoas liam de Bíblia era em latim, pra você ter uma ideia. Não tinha Bíblia. O espanhol não podia ler Bíblia, porque não tinha Bíblia. Ele tinha que aprender o latim para aprender a Bíblia. Isso era Ok. o latim era domínio de quem? De Roma, que era domínio da Igreja Católica. Por isso que muitas missas antigas eram feitas em latim. Então, se você queria aprender de Bíblia, você tinha que pegar e aprender de latim para poder ler Bíblia. Ou você ia aprender a ler Bíblia como? Lendo o hebraico ou o grego. Olha que Entendi, pastor. dificuldade. Aí veio quem? Lutero e faz isso. Então ele foi gigante. Lutero foi irmãos, como a gente tem que ser grato por ele. É Ele um pai da traduz. igreja, né? Aí ó, o Espírito Santo salva milhares. Aí essa igreja agora já realmente convertida, com a Bíblia na mão, vem Calvino e fala assim, e aí, perguntam para Calvino, como que o cristão vai andar na sociedade? Ele fala, vamos estudar a Bíblia. E aí Calvino começa a estudar, Calvino pega o Velho Testamento, pega o Novo Testamento e fala, a gente vai trabalhar assim na sociedade. A gente vai fazer assim. Como que a gente vai fazer política? A gente vai fazer assim. E escola? Precisa de escola? Aí Calvino falou, pera lá, vamos estudar a Bíblia. E aí Calvino falou, não, a gente vai ter que estudar. Então Calvino, ele pavimenta tudo, ele arruma tudo, ele organiza a cidade. Aí vem as outras denominações, no caso, que surgem depois, e constroem. Essa é a nossa história. E o mais importante é o seguinte, Calvino, pode ver, é João Calvino o nome dele, né? Mas muitas vezes surgiram, por exemplo, igrejas
em outras cidades que eles tinham costumes, e é por isso que recebiam aquele apelido. Por que, por exemplo, o grupo de Wesley foi chamado metodista? Porque Wesley era metódico. E o grupo que trabalhava com eles era metódico. E aí eram chamados metodistas. Mas no começo era um grupo anglicano metódico, que seguia o pastor Wesley, que estava debaixo das orientações, que fez o seminário do pastor Wesley. Entendeu? Entendi, E pastor. aí, você é metodista? Eu estou com o pastor Wesley. E aí, nesse conglomerado, vai surgir nas igrejas, entendeu, Gil? Eu entendi, meu pastor. Tá bom? Depois a gente tira mais dúvida. Beleza, gente? Vamos lá, que tem mais 10 minutos só. E agora vamos falar um pouquinho aqui disso daqui. Falar um pouquinho sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. Vamos ler rapidinho esses slides. Todos estão vendo? O Espírito Santo no Antigo Testamento. Definições, né? Essas são palavras do hebraico, ruar, que significa espírito, soprar, vento, ar em movimento. Quando você vê lá, soprou, ventou, ou espírito, a maioria das vezes está ruar. Definição de Espírito Santo, é um sopro de Deus no nariz, lá em Jó 27:3. A conotação de ruar é de poder, quase que uma forma violenta e esmagadora. Isaías 63:10, os israelitas contristaram o Espírito Santo. No Novo Testamento a gente lê, não entristeçais o Espírito Santo. E a gente acabou de ver que os israelitas contristaram o... Olha a linguagem, né? Tá vendo como que Deus já vai se revelando no Velho Testamento, Deus se revela no Novo Testamento, Deus vai se revelando, né? Então, aqui é mais por leitura e esclarecimento, tá, irmãos? Termos. É o ruar, tem o R no hebraico é diferente, é um R assim gutural, sabe? Ruar, né? Cada povo tem um tipo de R. Nós temos pelo menos 2 tipos de R, né? O garrafa e o Raimundo, o rato e a garrafa, né? No hebraico é mais gutural, ruar, ruar. Cada povo tem os seus costumes, as suas expressões e as suas dicções, o tom vocálico, né, que nós chamamos. Então, o Espírito do Senhor, Isaías 40:13. Expressões, o Espírito de Deus, que é Elohim, são 11 vezes. Espírito do Senhor, Yahvé Ruar, ou Ruar, Yahvé, 26 vezes. Espírito Santo, 3 vezes. A presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo no ato da criação, Gênesis 1:2, Salmo 104:30, Jó 33:4. Dotando os homens de habilidades, Êxodo 31, do 3 ao 5. Lembram quando aqui recebe dons de artifícios? É o Espírito Santo quem dota, né? Você pode ver, no Novo Testamento fala que quem dá os dons é o Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo, a gente vai ver mais para frente, é Jesus. É Jesus quem nos batiza no Espírito Santo. Agora, tendo o Espírito Santo, ele dá dons aos seus servos. Fantástico, né? Lá no Velho Testamento, então, aqui em Êxodo 31, do 3 ao 5, o Espírito Santo que dá dons e habilidades aos homens. Capacita-os para a liderança, 1 Samuel 10:6 e os outros textos. Lembra aquele texto que Moisés chama pessoas e compartilha o Espírito Santo sobre outros? Lembra desse episódio? Que ele compartilha, dando uma ideia. Vocês lideram comigo, vocês precisam o que eu tenho. Não que ele era o detentor, mas ele era aquele que tinha sido presenteado. Então ele compartilha, né? Continuando. Presença do Espírito Santo, ação descontínua do Espírito Santo. Jeremias 31, do 31 ao 34. Como assim, pastor? No Velho Testamento, o Espírito Santo ele era descontínuo. Ele vinha, depois ele se retirava. Ele vinha, realizava um feito extraordinário e depois, não necessariamente, ele não é que ele abandonava, mas aquele poder era como se fosse
diminuto. Ele estava ali, ele estava lá, mas não estava atuando tanto. Deixa eu perguntar para vocês aqui. E no Velho Testamento, quem convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem era também? O que vocês O acham? Espírito Santo. Quem foi que chegou para Adão e falou: Adão, deixa de ser cabeça oca, Adão. O que você fez aí, Adão? O próprio Deus, né? Quem era que estava ali na geração antediluviana? Não estará o meu espírito nos homens por muito tempo. Vou sentenciá-los. Não foi? A sentença de Deus? Por quê? Porque sempre, lembra em antropologia, na última aula? Temos o imago Dei. Ou seja, Deus já nos fez a imagem e semelhança dele, mas Deus também sempre desejou que fôssemos morada de Deus. Fantástico, né? Amém. Então, quem era que convertia alguém no Velho Testamento? O Espírito Santo. Usando quem? Usando a palavra dele, os profetas, os sacerdotes. Só que a diferença era a maneira em que ele habitava. Então, por isso que o Espírito Santo, ele na realidade, ele tinha uma ação descontínua. Ele não era contínuo como no Novo. No Velho Testamento, ele tinha uma ação descontínua. A irmã fez uma pergunta aqui, deixa eu ler. Eu acho que foi o Espírito Santo através dos profetas. Sim, não deixou de ser o Espírito Santo através dos profetas, mas é o Espírito Santo usando profetas, mas profetas falavam o quê? Falavam de Deus. Podem ver que a maioria dos profetas profetizaram para uma pessoa, para um povo, para um reinado, e essas profecias viraram o quê? Cânon, virou livro sagrado, entendeu? E quando vinha um outro profeta e profetizava para aquelas pessoas, lembram da história lá do profeta velho e do profeta novo? Era o Espírito Santo, porque o dom é do Espírito Santo. Agora, nem toda a profecia dos profetas virou texto sagrado. A grande maioria virou. Por quê? Porque Deus faz como ele quer. Então, quando alguém convertia outra pessoa, na realidade não era uma conversão gerada pela pessoa, era pelo Espírito Santo. Através dos ritos cerimoniais praticados no templo, através dos louvores e tudo que se fazia, não deixava de ser o Espírito Santo trabalhando para atrair pessoas, para purificar pessoas. Só que a ação era descontinuada. Vou deixar um exemplo bem claro aqui. Lembra quando Davi lutou contra Golias? Quando ele lutou contra os filisteus? Lembram das histórias de Sansão? O Espírito Santo vinha sobre ele. Ele pregou uma queixada de jumento e saiu dando queixada de jumento em um monte de homem. E ali destruiu. Não era o poder do Espírito que vinha sobre ele? Mas lembra quando o segredo dele, que era os cabelos, foi cortado? Ele ficou sem o poder. Porque ele quebrou a aliança. Aliás, Sansão é o típico crente carnal, né? Recebeu o dom e se gaba do dom e usa o dom quando quer, do jeito que quer. Só que isso tem data de validade. Por quê? Porque Deus, os dons de Deus, guardem, são irrevogáveis. Mas a virtude de Deus é baseada na virtude da nossa consagração. Guarda isso. Deus deu um dom, Deus não tira. Deus deu o dom para Lúcifer, Deus não tirou. Hoje Lúcifer usa o mesmo dom para a sua glória. É de dar medo, não? Pastor que virou falso profeta, tem dom? Tem, claro que tem. É pastor? Claro que tem. E daí? Quer dizer muita coisa. Está fazendo para a glória dele? Condenado. Apartai-vos porque não vos conheço. Essa é a sentença. O dom é de Deus. Deus deu um dom e o dom é para ser o instrumento de aperfeiçoamento dos santos para a glória de Deus. Ponto. Então, o que acontece? Sansão é o típico crente carnal que recebeu um poder de Deus fenomenal. Foi eleito para ser o quê? Juiz, libertador. E os seus olhos foram afurados. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha uma ação descontínua no Velho Testamento. Pode falar aí.
fazer uma pergunta. Então é por esse. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, pode falar. Então tá bom. Então, aquele versículo lá, acho que é em Mateus, se não me engano, não sei se é 17, 23 ou 23, 17, se não me engano. Sei que está no Mateus, que fala que naqueles dias muitos me dirão, mas Jesus, eu não preguei em teu nome, eu não falei em teu nome, eu não curei em teu nome, fiz muitas maravilhas em teu nome, e eu vos direi abertamente, afastai-vos de mim, vós praticais iniquidade. Então, no caso, esses são os dons, mas essas pessoas não utilizaram os dons Para de Deus. maneira para Deus, né? Sim, Ari. Presta atenção, olha só, Ari. Eles estão dizendo para Jesus no dia de julgamento uma coisa que é verdade. Curamos, expulsamos demônios, Isso. realizamos sinais. E Jesus também não responde para eles uma inverdade. Jesus está dizendo assim, Jesus poderia ter dito assim, seus mentirosos, picareta teatral, o que vocês fizeram era tudo mentira. Não, Jesus não diz isso. Jesus ouve deles, porque o que eles dizem é verdade, eles fizeram. E Jesus também não os nega. Jesus disse apenas, apartai-vos, porque eu não vos conheço. Jesus não disse, seus mentirosos, endemoniado, gadareno. Jesus simplesmente diz, apartai-vos, porque presta bastante atenção, irmãos. Uma pessoa que faz para a glória de si, ele só traz sentença para si, porque ele já feriu a santidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo que agora está triste dentro dele, mostra para ele, mas mesmo assim, ele continua sendo obstinado e um homem ou uma mulher de dura cerviz, porque ele não se rende à voz doce e suave do Espírito Santo e continua a viver no erro. Por essa razão, essa pessoa está fadada à destruição eterna, porque ela não somente sabe que está errada, mas ela é ministrada pelo Eterno, mas não dá ouvido para o Eterno. E ainda ela toma proveito dos dons eternos para a sua glória, para a sua vaidade e para a sua carnalidade. Isso é terrível. E perceba aqui, não são os tradicionais que serão condenados aqui não, porque eles não expulsam em nome de Jesus, não profetizam e não curam, viu? Isso é nós, Avivado e Pentecostais. Para a gente ter mais medo. É verdade. Porque vem cá, irmãos. Vem cá. Esses dons trazem visibilidade? Claro que traz. Esses dons agregam mais vidas? Claro que agregam. Por isso, a quem muito é dado, muito será exigido. O dom não é teu, não é meu. O dom é de Deus. Seja qual for o dom, façamos para a glória de Deus, entendeu? Mas, vamos continuar aqui? Vamos lá? Pode falar, filho, fala. Pastor, bem breve aqui. Na verdade, eu queria voltar só um pouquinho com relação a essa ação descontinuada, né? Desse derramar do Espírito. Só que para ficar claro o entendimento, na verdade, essa habitação do Espírito, por exemplo, como o senhor mencionou em Sansão, não acontecia, de novo, né, sendo redundante aqui, habitação. Era uma presença manifesta e posterior a isso, não que ele se ocultava, Então, mas nós chamamos de manifestações esporádicas. esporádicas. É esporádico. Esporádico. Quando o Espírito Santo queria fazer algo especial, esporádico. Por exemplo, Salomão fez o seu sacrifício de amor a Deus. Numa noite recebe uma visitação e Deus deu o dom para ele de sabedoria. Logo na sequência, ele começou a exercitar aqui. Então, havia alguns dons que agora, qual era o momento que ele usava aquele dom de sabedoria de forma tremenda? Muitas vezes esporádico, nem sempre. Um juiz, quando ia libertar um povo. Gideão, por exemplo. Então, ele tinha o Espírito Santo. Pode ver que quando Deus fala com ele sobre os 300, a maneira que Deus fala, o jeito que Deus fala, é a maneira que eles vencem a batalha. Quando Deus queria operar de forma extravagante, ele se manifestava pelo seu servo, pelo seu vaso, e confirmava.
Depois, aquele servo, ele ainda tinha o Espírito Santo. Guardem isso, irmãos. O Espírito Santo, ele convence, ele converte. Então, é como se no Velho Testamento o Espírito Santo estava neles, já habitava. Lembra da oração de Davi no Salmo 51? Restaura-me a alegria da tua salvação e renova-me um espírito voluntário, um espírito reto. O que ele estava dizendo ali? A tua presença tem que me acompanhar. Agora, a plenitude do Espírito Santo, quando vinha, era de forma esporádica. Vinha um poder sobrenatural. Por exemplo, quando Salomão faz a consagração do templo, o que aconteceu? A glória do Senhor era derramada. Estão entendendo, irmãos? Pensem assim, quando um servo de Deus no Velho Testamento orava, Deus enchia a alma dele de gozo e de alegria. Mas quando ele precisava, por exemplo, entregar uma mensagem ao rei, aí era uma unção poderosa. Porque ali era Deus usando ele de uma forma muito extravagante. Mais para frente, nos estudos que faremos, vocês vão entender essa diferença. Porque no Novo Testamento, por que isso acontecia? Vou até antecipar um fato. Porque ainda não era a plenitude do Espírito Santo. O termo seria a presença... Já se manifestava. Mas não era, eu diria, o momento do período da liderança abundante do Espírito Santo. O Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, inaugura isso. Pode ver que a gente continua nessa dispensação, que chamamos de dispensação da graça. Muitos usam esse termo, eu gosto de usar, que seria a era dos gentios. Mas eu gosto de chamar que é a dispensação, eu prefiro, que é a era do Espírito Santo. A gente está sobre ele. E felizes são esses que se rendem a ele e que se entregam. E aí onde entra essa diferença. No Novo Testamento ele já faz morada abundante, extravagante. E os dons são muito mais notáveis e muito mais presentes, entendeu? Mas Desculpa, a gente vai estar trabalhando mais, tá bom? me permita Então, só mais uma questãozinha, só para ficar claro aqui para mim. O termo presença ativa de Deus é essa presença hoje habitacional, de fato, a presença dele habitando em nós, o termo correto seria presença ativa. Podem existir outros termos, Ok. Pastor Johnny, mas esse termo ele representa bem. Por que ele representa bem? Porque quem é o maior líder? Quem é que faz a obra em nós, levando-nos a Cristo? Quem é que prepara a noiva? Quem é que santifica-nos? Quem nos dá dons? Quem nos dá virtudes? Então é uma presença ativa o tempo todo. No Velho Testamento era uma presença, mas ela era esporádica. Ela era ativa na alma do convertido, mas não era tão poderosa. Hoje não. É poderosa, é misteriosa, é muito mais abundante. Entendeu? A gente vai estudar mais. Hoje é a aula introdutória. Vamos correr aqui, que senão a gente não acaba. Hoje é bem rapidinho aqui. Beleza. Continuando. Profecia sobre a atuação completa do Espírito Santo. Joel 2, 28 a 32. Aquela profecia. Olha lá se tornaria completo. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. A gente está vivendo os últimos dias ou não? A gente está vivendo nos últimos dias. Então, essa é a... Cada dia que passa, irmãos. Pensa assim, pastor, nos últimos dias. Nos últimos dias, Joel se cumpriu em Atos 2. Para Deus aquilo era últimos dias? Era. E quanto mais o tempo passa, é o que então? É cada dia últimos dias. Para mim, o fato da igreja ter se desviado e ter se abandonado as escrituras e ter as heresias entradas no seio da igreja, a igreja ter passado por um período chamado Era das Trevas, vem a reforma protestante, traz de novo para a palavra, e a gente está aqui hoje, e etc e tal, quanto mais o tempo passa, mais é últimos dias. Queria concluir com esse pensamento. Quanto mais o tempo passa, amados irmãos, deve ser maior o derramar do Espírito Santo sobre a igreja e sobre cada servo. Porque se começou no Pentecoste com os apóstolos, e cada dia que passa chega mais perto do fim, não é para deixar de ser derramado mais. A comporta tem que vir mais ainda.
E quando chegar mais perto ainda dos últimos dias, que seria o período da tribulação e do julgamento final, etc e tal, ali, meu irmão, é como dizem os pentecostais, é labareda pura. Pastor, mas a Bíblia fala que nos últimos dias muitos apostatarão. É verdade, porque também negam a palavra, é a profecia. Mas eu acredito, irmãos, que quanto mais próximo dos últimos dias, maior é o avivamento. Na história da nossa igreja, essas fúrias que a gente vê o povo de Deus enfrentar são as trevas querendo impedir o quê? O derramar do Espírito Santo de Deus sobre nós. O desejo do meu coração e a minha oração por mim e por vocês é que sejamos abundantes do Espírito Santo. Que a presença dele continue sendo derramada sobre nós. E que a cada dia da nossa vida nós nos tornemos mais cheios, mais consagrados, mais dedicados, mais devotados, mais servos fiéis do que éramos ontem. Porque é possível assim viver. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Alguém tem alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Não, glória a Deus. Amém. E demais Tranquilo, irmãos? pastor. Amém? Então, olha, leitura dos livros. Para a semana que vem eu quero fazer um pouco do debate dos vídeos do Nicodemos. E a gente vai estar dando continuação. Dúvidas podem me procurar no grupo de WhatsApp, no canal, ou pessoalmente. E, irmãos, se deliciem, né, nesses materiais. Aqui, quando fala também sobre, no nosso livro, né, versículo por versículo, quando também trabalha um pouco sobre a questão do Espírito Santo, é uma delícia. Então, não deixem de ler, não deixem de... É o capítulo de número 5, o Espírito Santo. Qual que é isso? É o Bancofret? Então, esse daqui é o versículo por versículo. Lembra? Quem quiser Tá. os fundamentos da nossa fé, que a gente Tá, tem da um trabalho apostila. para fazer, tá? Desse livro. Lembrando que o irmão Marcos Fábio Tomé, quem quiser, entre em contato com ele e ele faz esse modelito aqui para vocês. Ele é bem básico, porque não tem mais essa edição. E é isso aí, irmãos. Ore por nós, para que a gente continue sendo bênção, para que a gente continue sendo útil no reino, né? Cuidando da igreja, cuidando das nossas vidas, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado, irmã Alessandra, por participar. Fica só mais um minutinho aqui, depois queria só dar uma palavrinha com a irmã. Tá bom, minha irmã? E eu vou aqui cancelando aqui a gravação, tá, irmãos? Que Deus abençoe e nos vemos, querendo Deus, semana que vem. Fiquem na graça e na paz. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, pastor. Paz, irmãos. Graça e paz. Graças e paz.